Me diz aí, o que acontece quando um ministro da Suprema Corte ele passa a decidir sozinho quem pode ou não se comunicar com o povo? E se esse alguém for um ex-presidente da República? Enquanto você dormia aí, o Brasil ele acordou no novo capítulo da sua história. E o que está em jogo agora é o futuro da democracia. E eu nem vou falar sobre Trump, taxação, bloqueio de GPS, porque isso é um assunto para um próximo vídeo. Nos últimos dias, o ministro Alexandre de Moraes ele determinou o bloqueio das redes sociais do Jair Bolsonaro. Não é só Facebook e nem o Instagram. Ele proibiu, né? Ele fez uma proibição total que impede o Bolsonaro de se comunicar diretamente com seus seguidores, né? E isso, galera, foi um silenciamento inédito na história da democracia recente do Brasil. E mais, a justiça ela autorizou o uso de uma tornozeleira eletrônica que simbolicamente transforma o ex-presidente no monitorado judicial. E claro que isso gerou algumas reações imediatas. Todos os parlamentares do PL que estavam de recesso se reuniram, né, junto com o Bolsonaro, e está ocorrendo nesse exato momento, dia 21/7, pronunciamentos públicos dos parlamentares fazendo denúncias e reagindo às medidas cautelares contra o Bolsonaro. E agora vem uma questão chave. Eu te pergunto, até onde pode ir um poder do ministro do STF? E muita gente, galera, até quem não é bolsonarista, começa a se perguntar: e se isso não for só contra o Bolsonaro? E se amanhã for contra mim, contra você? Quando o judiciário ele começa a agir como legislativo, criando regras, silenciando vozes e sem o devido processo coletivo, isso deixa de ser justiça e passa a ser controle. E esse é o ponto que eu quero chegar, porque hoje é o Bolsonaro, mas amanhã pode ser qualquer um. E é aí que entra um alerta histórico, porque as ditaduras, elas não nascem gritando, elas nascem em silêncio, com pequenas exceções justificadas por segurança nacional, proteção da democracia ou o combate do ódio. A Cuba escolheu seus inimigos e justificou a censura. A Venezuela também, ela começou com Chávez salvando o país e terminou em ruínas. O que muitos não percebem é que não se trata de defender o Bolsonaro. Se trata de defender a liberdade, inclusive de quem você discorda. E hoje o Brasil está rachado, porque de um lado há quem aplaude a decisão do STF, acreditando estar protegendo a democracia de uma ameaça, né? E de outro, há quem vê isso como uma escalada autoritária que está colocando o judiciário acima da Constituição. E sabe qual que é o mais perigoso disso tudo que a gente está vivendo? É que a gente está se acostumando com o absurdo. Tornozeleira eletrônica em um ex-presidente, censura prévia em redes sociais, deputados impedidos de falar, de se manifestar. Se você acha que tá tudo bem porque você não gosta do Bolsonaro, é porque você não entendeu nada sobre liberdade. Agora imagina o seguinte, imagina se fosse o Lula na oposição, lá em 2017, sendo proibido de falar nas redes sociais, com tornozeleira eletrônica, com o ministro do STF decidindo o que ele pode ou não dizer. Você aceitaria isso? A liberdade de expressão não é sobre proteger o que é confortável, é sobre garantir o direito de todos, principalmente daqueles com quem a gente não concorda. Faz sentido? Então os deputados do PL agora estão tentando reagir, né? O recesso ele foi interrompido e o sentimento nos bastidores é de que uma linha vermelha ela foi cruzada. E hoje não é mais sobre esquerda ou direita, é sobre poder, sabe? Essa é a sensação que eu tenho. Sobre quem manda mais em quem, sobre até onde estamos dispostos a ir em nome da nossa narrativa. Galera, o Brasil não é mais o mesmo, porque até quando o seu direito de falar ele é controlado, ninguém mais está salvo. Mas a escolha vai ser sua agora. Você vai observar tudo isso aqui em silêncio ou você vai questionar enquanto ainda é permitido? Porque daqui a pouco, meu amigo, você vai lá compartilhar alguma coisa sobre o governo no seu perfil e vão bloquear. Então, esse vídeo aqui que eu tô fazendo, galera, não é para te convencer de nada. É para lembrar só de uma coisa, que toda democracia ela morre quando o povo para de questionar. Te motivei? Se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo.